Encontrou, 2 Reis, capítulo 3. Aquele que foi encontrando diz amém. Aquele que não encontrou, por favor, ajude essa pessoa a encontrar. Encontrou, varão? Uma Guanaí, encontrou aí? Uma Fátima? Ah, tá abrindo. Uma Creuza, ajuda uma Creuza aí, uma Franca. Uma Creuza aí. 2 Reis 3. Todo mundo encontrou? Uma Fabrício encontrou? Está sem Bíblia, Fábio? Está sem Bíblia? Ah, tem. Encontrou, irmão? Aqui já? Amém? Todos encontraram? 2 Reis 3. Vamos ler a palavra do Senhor. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo com o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então ele disse: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Amém? Pode se assentar, glorificando ao nome santo do Senhor. Irmãos, quero um pouquinho da sua atenção para que eu venha introduzir aqui essa história. Pois bem, nós acabamos de fazer uma leitura muito importante. Nós percebemos algumas informações que nós vamos extrair como lições para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Jorão, ele era filho de Acabe, e ele vai reinar por 12 anos. Quantos anos eu falei? 12 anos. E quando ele vai reinar, o seu reinado foi muito curto. Por que o reinado de Jorão foi muito curto? Porque Jorão não aderiu aos planos de Deus. Nós percebemos na leitura que Jorão, quando ele vai se tornar rei de Israel, aqui o reino já estava dividido, que nós sabemos reino do norte e reino do sul, que ele seria reino do sul, reino do norte reino do norte foi Jorão, reino do sul era Josafá. Nós percebemos aqui uma ruptura, uma quebra de aliança, porque Jorão não aderiu aos planos de Deus, mas o texto vai nos trazer uma informação, que ele fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Igreja, Jorão fazia o que era bom aos olhos do Senhor? Não, ele fazia o que era mal. Pastor, mas o texto diz que ele não aderiu aos planos do pai e da mãe. Sabe o que Jorão ele significa para nós nos tempos de hoje? Jorão é aquele crente desviado. Por quê? Porque Jorão ele não quis se afastar totalmente do pecado. Ele afastou do pecado de forma parcial. E Deus, ele consente com isso? Deus consente com isso, igreja? A Bíblia diz que quando nós vamos para o Senhor, e Jesus diz o quê? Pegue a sua cruz e me siga. Negue a si mesmo. Então o pecado não é uma opção. O pecado deve ser abandonado completamente. Se eu quero servir a Deus, eu tenho que abandonar tudo. Mas Jorão não. Jorão não quis fazer como seu pai e sua mãe. Ele destruiu a estátua de Baal. Porém, ele fez aquilo que Jeroboão fazia.
exemplificar isso aqui para você entender. Jeroboão, ele era assim. Ele não queria que o povo adorasse ao Senhor. Ele fez 2 estátuas de bezerro. Quantas estátuas eu falei? 2. E ele fazia o povo adorar as 2 estátuas de bezerro. O pior crente que tem é aquele crente que peca e induz o outro a pecar. O pior crente que tem. Ele peca e ele não satisfeito em pecar sozinho, ele vai aderir outras pessoas a cometer os erros. Esse aí, irmão, tem punição dobrada de Deus. Porque se uma coisa eu faço errado, a punição vem só para mim, sim ou não? Se eu continuo errado, a punição vai vir para quem? Vai vir só para mim. Mas quando eu erro, eu induzo o outro a pecar. É pior. E ele aderiu ao que Jeroboão fazia. Ele aderiu às práticas do pecado de Jeroboão. Está aqui no texto. E aderiu aos pecados de Jeroboão. Quer dizer, ele induzia o povo de Israel a adorar estátuas de bezerro, ou adorar a Baal, que era outro Deus, sendo que o nome do Senhor só Ele é glorificado, só Ele é exaltado. Só adorarás ao Senhor e só a Ele servirás, é o que diz a palavra do Senhor. Então ele era aquele crente parcial. E olha que interessante, Mesa era rei dos Moabitas. Quando Mesa ele pega o reinado, Acabe morre. Quem morreu? Quem morreu? Acabe. Quando Acabe morre, Mesa pagava imposto ou tributo. E o imposto e o tributo era muito pesado. Porque o texto vai nos trazer uma informação, versículo 4, que ele era o quê? Um tratador de gado, ele cuidava de gado. Então, o único fluxo de movimento em caixa, o que os moabitas faziam de melhor era cuidar do gado. Quando os moabitas cuidavam do gado, era sua fonte de renda. Preste atenção, igreja. A única fonte de renda que eles tinham era a criação de gado. Então era a única forma deles ter dinheiro. E como eles eram criador de gado, eles pagavam imposto a Israel. Qual era o imposto? Aqui está dizendo imposto. Pagavam 100 mil cordeiros. Então eles tinham que entregar 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros com a sua lã. Era um imposto alto ou não era? Imagina 100 mil carneiros e 100 mil lã. Então eles enfraqueciam muito o seu financeiro, o seu caixa ficava comprometido. Israel só ia lucrando, Israel só ia crescendo. Então Mesa já tinha um sentimento de revolta contra Israel. Só que quando Acabe morre, nós temos uma informação: quando Acabe morreu, o que acontece? E sucedeu que o 5 sucedeu que morrendo Acabe, o rei se revolta. Preste atenção, eu paro aqui ao parênteses. Tem gente que não está valorizando aquilo que Deus está entregando. Vou falar de novo. Tem pessoas que não estão valorizando aquilo que Deus está entregando. Só que quando alguém morrer, vai começar a pensar e a se revoltar contra Deus. Tem marido que olha para a esposa e fala assim: qualquer coisa eu arrumo outra. Não está nem no esboço, não. Deus está me impulsionando a dizer isso aqui, eu não sei porquê. Tem marido que olha para a esposa e não valoriza. Qualquer coisa eu arrumo outra. Só que tem camarada que está de olho, meu irmão. Se tu não abrir o olho, tu largar hoje, a mulher está com outra pessoa do seu lado. Tem emprego, tem gente que está doido para sair do emprego, tem outra pessoa que está doida que você sai para pegar o lugar. Nossa, esse emprego aqui não vale nada, não ganho nada, ganho pouco. O outro está de olho, fala assim: rapaz, esse cara aqui não está valorizando não. Tem benefício, ganha bem e está falando um monte de besteira. Quando ele sair, eu pego o lugar dele. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Comece a valorizar aquilo que Deus está entregando na tua mão. Se Deus te deu uma família, cuide dessa família. Se Deus te deu uma esposa, ama, respeito, zero dela. Para de falar que ela não é nada. Para de falar que você é uma outra. Tem casal que eu vejo, a gente vai observando no decorrer do tempo, em qualquer briguinha, nós vamos no cartão e larga. Dá uma briga, uma discussão, qualquer coisa vai separar, está tudo certo. É fácil assim, irmão. Tu é crente, irmão. Crente não fala essas coisas, não. Crente luta até o fim. Crente fala assim: essa mulher foi Deus que me deu, eu vou cuidar, vou zelar dela, eu vou lutar por ela. Isso não é papel de homem e mulher de Deus. Você tem que batalhar e conquistar aquilo que Deus entregou para a tua
Deus não vai entregar nada de bandeja para você, irmão. Você tem coisa que você tem que lutar, tem coisa que você tem que guerrear. Você é soldado ou não é de Cristo? Aí começa a cantar: soldados somos de Jesus. E na hora da guerra, irmão, não é soldado nada, é covarde. Na hora da guerra, deixa a espada, deixa a lança no chão e corre. Quer saber de nada não, canta que é soldado, mas na hora da luta, na hora da guerra, abandona o barco. Covarde você é, irmão. Sei que a palavra é glória de Deus, mas Deus está dizendo, Deus está falando nessa noite: ah, Senhor, eu senti a presença de Deus. Vou sair daqui renovado. Na primeira luta, primeira dificuldade, que é abandonar Deus. Acabe morre, quem que se revolta? O rei dos Moabitas, Mesa se revoltou. Aí o texto vai dizer, versículo 5: morrendo Moabe, sucedeu porém que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas. Olha o 6: por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Olha aqui, irmãos. Mesa era o rei dos Moabitas. Ele se revolta, ele começa a se preparar. Jorão, quem era Jorão? Filho de quem? Jorão é filho de quem? Era o rei. Quando morria o seu pai, quem que era o sucessor do trono? O seu filho. Jorão era filho de Acabe. Então Jorão assume o trono. Quando Jorão assume o trono, Jorão fica sabendo que Mesa não queria pagar mais imposto. Jorão faz o quê? Se revoltou. Não vou deixar isso acontecer não. Ele acha que é fácil assim. Meu pai morre e ele não quer pagar mais imposto. Ele pega, chama os seus soldados, preste atenção, reuniu todos os soldados, fez uma revista. Quem aqui é do exército sabe o que é uma revista, sabe ou não sabe? Quando um país, uma nação vai para a guerra, o que eles fazem? Eles fazem o quê? Eles chamam todo mundo, faz um comunicado: hoje vai ter guerra. Chama todo mundo, chama todos os homens preparados para a guerra, seja jovem, seja novo, seja idoso, quem consegue empunhar a espada. Vamos fazer uma reunião. Chama todo mundo e faz uma revista, começa a contar quantos soldados ele tem. E ele faz um cálculo: será que com esses soldados eu consigo destruir o rei dos Moabitas sozinho? Por que Jorão, no primeira instância, ele quis ir sozinho? Porque se ele se aliançar com outra pessoa, o despojo da guerra vai ter que ser quê? Dividido. Quando você se aliança com outra pessoa, o despojo da guerra, os bens da guerra, é só de uma pessoa? É só de um rei? Tem que dividir tudo. E quem é o ser humano que quer dividir as coisas? Ninguém quer dividir nada não. Jorão faz uma revista e Jorão sai com uma conclusão. Qual a conclusão que Jorão saiu? Eu não consigo vencer a guerra sozinho. Eu não tenho soldado suficiente. Vou me aliançar com outra pessoa. Quem que ele se aliançou? Ele vai chamar Josafá. Josafá é crente ou não é? Igreja, Josafá é crente ou não é? Só que é um crente que só sabe fazer aliança errada. Tem crente que não quer usar. Tem crente que Deus fala, só que ele só se aliança com pessoa errada. Ele só senta à mesa com quem não é para sentar. E ele parece que não aprendeu com Acabe, né? Quem aqui lembra da pregação que ele se aliançou com Acabe e Acabe colocou ele na frente? Falou assim: ele é o rei, eu vou ficar aqui na retaguarda. Se é o rei, viu? Quase um homem morreu, sendo que o inimigo achou que ele era o rei, quase matou Josafá. Quem lembra dessa mensagem aqui? Aí o arqueiro do nada vai jogar um arco e flecha, o arco e flecha cai no coração de quem? De Acabe, e Acabe morre. É o amigo que Josafá tinha. Que amigo bom, hein? Vai na frente e mora no lugar. Quem que tem uns amigos assim bom? Que fala que é seu amigo na hora da luta, na hora da dificuldade, ele sai fora. É os amigos que Josafá tinha. Tem uns amigos assim, cara, que na hora da peleja, estamos juntos. Chegou, a hora que começa o trem pegar mesmo, ele sai fora. Ó, conheço não, sei nem quem que é. Sei nem quem que é esse cara. O que você está fazendo com ele? Rapaz, encontrei com ele agora. Rapaz, esse cara não é meu amigo, não. Josafá fez outra aliança errada. Se aliançou com um ímpio. Se aliançou com um desviado, que era Jorão. Jorão não queria abandonar totalmente o pecado. Tem crente que é assim: eu sirvo a Jesus, mas não quero abandonar totalmente o pecado não.
da carne e servir ao Senhor. Quem está comigo diz amém? Glória a Deus. Você tem que ter outro rei aqui? Olha aqui para mim. Jorão pediu ajuda para outro rei? Ou só para Josafá? Só Josafá. Por que tem outro rei aqui? Eu perguntei, Senhor, por que tem outro rei aqui, sendo que Jorão pediu ajuda só para Josafá? Existe um outro rei, rei de Edom, o rei dos Edomitas. Olha aqui o texto. Enviou o rei de Judá, versículo número 8. E ele disse: por que caminho subiremos? Ele disse: pelo caminho do deserto. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá, versículo 9, e o rei de Edom. Por que Edom está junto? Porque Edom estava sob domínio de Josafá, do rei de Judá. E ele estava sendo subjugado. O que é subjugado? Ele estava sob governo de Josafá. Quando Josafá é convocado, é chamado por Jorão, e ele decide ajudar Jorão, ele convoca o rei de Edom e diz: eu vou para uma guerra, você também vai se organizar para ir. Então o rei de Edom não tinha como falar não, ele estava sob domínio, ele estava sendo subjugado, ele estava sob o governo de Judá, que era Josafá naquele tempo. Então o rei de Edom, ele vai junto com a batalha, ele participa da batalha. E olha que interessante aqui, Jorão, ele quer ir para a guerra, só que ele não tem estratégia nenhuma. Tem gente, irmão, que até pensa em coisas boas, mas não tem estratégia nenhuma. Jorão quer ir para a guerra, mas por que caminho nós iremos? Por onde nós vamos? Ele tinha estratégia de guerra? Quando o rei ele vai enfrentar um outro exército, o que é mais importante? Vamos interagir com a igreja. É só ir para a guerra e pronto? O que precisa? Estratégia, soldados, armamento, precisa planejar, precisa ver o que precisa, mantimento é importante. O que mais? Bora, irmãos? Quem nunca foi para a guerra, não? Espias para observar, interessante. O que mais, ó? O que precisa? Precisa do soldado, precisa de estratégia, precisa de quê, pastor? Precisa de arma. Precisa de ter alianças, importante isso aí. Vocês estão entendendo, irmão? Jorão só queria ir para a guerra. Por que Jorão queria ir para a guerra? Qual que era a intenção de Jorão? Queria se mostrar dinheiro. Jorão queria mostrar para o rei dos Moabitas quem que manda. Vaidade, ego. Ele falou que não, mas eu vou mostrar quem ele é. Ele está achando que ele é quem? Não é assim que nós pensamos? Quem que esse camarada pensa que é? Vou mostrar para ele quem que manda. Aí entra o ego, entra a vaidade, aí se inflama, não se inflama, fica todo cheio de si. Agora eu tenho uma aliança, agora eu tenho alguém que vai me ajudar, agora que ele vai ver o que vai acontecer com ele. Aí, irmãos, Josafá tinha uma estratégia. Vamos para o deserto de Edom, vamos pegar o inimigo pelas costas. Não era algo aleatório, vamos ir por trás para trazer o efeito surpresa. Josafá tinha um plano, Josafá tinha uma estratégia, Josafá tinha algo traçado. Só que tem algo que vai dar errado. Versículo 9: partiu o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando o quê? Quantos dias? 7 dias. E conseguiu sair do lugar? Ficou rodeando. Quando fala rodeando 7 dias, você lembrou de quem? Quem que é um povo que ficou rodeando, não chegava? O povo de Israel, 40 anos, rodeando, e chegou em algum lugar? Por quê? Era desobediente. Olha que interessante. E andaram 7 dias. E o exército e o gado seguia, não tinha? Alguém errou o cálculo. Quem aqui vai ter? Quem aqui planeja tudo, organiza, faz tudo certinho e o cálculo está errado? Quem aqui já fez isso? Planejou às vezes uma viagem, um negócio, um planejamento grande. Senhor, vou colocar isso, se acontecer isso, tem isso, vou fazer isso, vou organizar tudo, planejou, colocou na ponta da caneta, escreveu.
planejou nada e deu errado. Deu, irmão. Vamos lá, vamos interagir com a igreja aqui. Em algum momento alguém falou de Deus aqui? Em algum momento alguém falou assim: ei, ô rei, Deus está nessa guerra. É para nós fazer essa guerra. É para nós ir para esse caminho do deserto. Alguém aqui falou de Deus, perguntou se Deus estava na guerra, perguntou se era o caminho, para que fazer essa guerra se Deus estava na guerra. Alguém que falou isso? Em momento nenhum ninguém falou de Deus. Todo, até agora, tudo é humano, tudo é carnal, tudo é nós vamos chegar, nós vamos destruir, nós vamos mostrar quem que nós somos. Nós somos um povo poderoso, nós temos uma lição, uma aliança forte. Tudo é humano, nada espiritual. O que eu aprendo aqui? Quando eu não planejo, quando eu não falo com Deus a minha rota, Senhor, é para fazer isso, é para ir para tal lugar, é para ir para tal caminho, é esse caminho que eu tenho, vai faltar água, vai faltar o recurso, nós vamos bater com a cara na parede. E outra coisa, irmão, 7 dias, vamos lá, acabou a água, preste atenção, 7, quantos dias eles estavam andando? 7. Tinha como voltar? Se nós volta, nós volta. Se nós vai para frente, e agora? O que nós vamos fazer? Quem aqui planejou não tem como voltar para trás e não tem como ir para frente. E o cálculo foi tão errado, não falou com Deus, não orou, não pediu orientação para Deus, deu tudo errado. E agora, o que fazer? Pensa no cenário. Era quantos exércitos? Irmão, 3 exércitos, 3 camelo, cavalo, arma, espada, aquele negócio pesado. O que acabou? O texto diz. O texto diz que acabou a comida. Sem comida eles conseguiam andar muitos dias ainda, sim ou não? Mas quando acaba a água? Quem é bom aí? Quem é bom de ciência aí? Quantos dias um ser humano consegue ficar sem água? Sobrevive sem água? Quem? Quantos dias sem água? Quantos dias? 4? Pesquisa aí. Usa o Google aí. 3 dias. Quanto? 4 dias sem água? Vou fazer um jeito com 4 dias então. Sem água? 4 dias sem água. O que dá mais tempo? Comida você consegue ficar mais dias, sim ou não? Sim. Mas sem água. Sabe o que Deus está dizendo? Quando parece um caos, é onde alguém começa a pensar em Deus. Quando o recurso acabou, quando a esperança acaba, o que nós pensamos depois de tudo, quando dá tudo errado? A gente pensa em quem? Varão, lê o 10 aí. Deu 10. Exclamou. Então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor nos ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Preste atenção. Eles se preocuparam demais com a guerra, sim ou não? Se esqueceu do recurso, se esqueceu de planejar, se esqueceu de fazer o cálculo, tudo certinho. Se preparou para caminhar, mas o recurso acabou. Não teve uma organização, não teve recurso extra, não pensou numa necessidade quando acabasse tal coisa. O pastor já mandou aqui de 3 a 5 dias sem água, tá? 3 a 5 dias sem água. Isso é o Google, né? Pesquisou no Google. 3 a 5 dias. Pense comigo, irmão. O exército totalmente cheio de soldado, não pensou em nada, vamos para a guerra. Quem aqui já está seco? Isso aqui, irmão, é pessoas que pensam só na cabeça. Pessoa que pensa no calor do momento. Quem que é estourado assim? Vou fazer isso aqui na hora da raiva. Quem que não pensa na consequência? Não planeja, não organiza. Fala, irmão, quem é estourado aqui? Quem é os Pedro aqui? Quem é os Pedro nervosão? Vou arrumar espada, vou cortar a cabeça, vou pegar uma arma, eu vou para cima, vou mostrar quem ele é. Aí, irmão, cadê os irmãos? Subiu tudo os corajosos. Cadê os corajosos bravos? Os bravão, subiu tudo. Eu até vendo minha esposa falando com o marido: você tem que levantar a mão, você não é um cara, você não é um top. Cadê? Levanta a mão, irmão. Na hora da raiva nós vira o Superman, irmão.
Na hora da raiva nós fica furioso. Nós só pensamos com a cabeça. É assim ou não é? Ele só pensou na guerra, mas não pensou no recurso. É assim ou não é? Aí o varão leu lá. E disse o rei: que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Quem falou isso aqui, irmão? O rei de Israel. O rei de Israel pensou assim: Deus mandou a gente para cá para entregar a gente na mão do inimigo. Mas o ímpio, quando tudo dá errado, ele coloca a culpa em quem? Em Deus, irmão. Não só o ímpio, não, desviado também. Adão também. Quando começa a dar tudo errado, o ser humano coloca a culpa em Deus. Aí, irmão, Josafá está do lado. Josafá é o quê? Josafá é desviado? Josafá é ímpio? Ou Josafá é crente? Josafá estuda aquilo lá e fala assim: o que Deus tem com isso? Nós oramos a Deus, nós pedimos orientação, nós pedimos se Deus era conosco nessa guerra, nós pedimos que era esse caminho a ser seguido. Sempre terá um crente com a boca abençoada para falar: Deus tem nada a ver com isso. Isso aqui é decisão nossa. Isso aqui nós que decidimos caminhar aqui sem falar com Deus. Deus tem nada com isso. As escolhas foram de quem? É nossa. E quando está errado, a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Cada decisão, cada tomada de decisão, cada caminhada tem uma consequência. Obrigado por ter me ajudado sobre a palavra aqui. Amém? Tem uma consequência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. Aí aqui, leu 11, varão, leu 11. Mas Josafá perguntou: será que aqui não há profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui, e ele é auxiliar de Elias. Olha aqui, irmão. Profeta tem que ter referência, sim ou não? E disse Josafá que era alguém que profeta. Bom, mas Jorão estava cheio de profeta aqui. Você vai entender isso aí. Jorão estava cheio de profeta, mas Josafá falou assim: Jorão, esses profetas seus não estão com nada. Por quê? Porque Jorão estava seguindo o exemplo de quem? Do pai. E o pai era rodeado de profetas. Só que os profetas falavam o quê para Acabe quando ele ia para a guerra? Você vai vencer a guerra. Você é o cara. Você é o top. Você é o melhor. O Senhor vai vencer essa guerra porque o Senhor é um homem que Deus preparou. Fazia tudo para orgulhar Acabe. Profeta bajulador, não era profeta de Deus. Não era profeta que falava a verdade. Josafá disse: será que tem algum profeta de Deus? Eu estou falando que é de Deus, não é o seu não. O seu são um bajulador. Sabe que tem alguém de Deus aqui? Que pode nos ajudar nesse momento de aflição, de luta que nós estamos passando aqui? Será que tem alguém? Aí que alguém falou? Aí alguém levantou uma voz, não é isso? Aí diz que respondeu um dos servos do rei de Israel, irmão. E foi rei de Israel. Deus vai colocar pessoas ímpias para falar bem dos crentes. Quem foi? De Israel. E o rei de Israel é ímpio. Tem alguém. Eliseu, filho de Safate. A minha Bíblia é um pouco diferente, vai dizer assim: que deitava água sobre as mãos de Elias. O que significa deitava água sobre as mãos de Elias? Era servo de Elias. Sabe o que Deus está dizendo? Profeta tem que ter referência de servo. Primeiro, para você ser profeta, você tem que ser servo. Você tem que servir, você tem que obedecer, você tem que ser lá embaixo. Quanto mais o Senhor cresce, mais você diminui. Jesus veio para ser servido? Não, ele veio para servir a muitos. Jesus veio como servo. Tem que ter referência de homem de Deus. E qual é a referência do servo do Senhor, de profeta? Servo. Ele era servo, não era de qualquer um, era de Elias. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia. Ele tem referência. Tem irmãos, irmão, que não tem referência nenhuma. Tem irmão que prega, mas nem pastor tem. Tem irmão que prega, nem igreja congrega. Que referência você tem? Tem irmão que prega, nem sei
pastor, ele não toma ceia, não. Ele precisa de ceia, ele precisa renovar, ele é autossuficiente. Tem irmãos que nem pastor tem, que nem ouve, que nem obedece, não tem referência de Deus nenhum. Mas Deus está procurando um profeta que tem referência de homem de Deus. E é Eliseu, servo de Elias. Leu 12 lá. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. A palavra do Senhor é com ele. Por quê, irmão? A palavra de Deus só está na boca de quem é servo. A palavra de Deus só está na boca de quem obedece. A palavra de Deus não está na boca de quem é desobediente. A palavra de Deus não está na boca de só quem quer ser servido, não. A palavra de Deus, ela só é manifestada na boca dos seus servos. Aquele que se humilha, aquele que reconhece Deus. Eu não sou nada, Deus é tudo para mim, eu sou servo do Senhor. Eu só faço aquilo que Deus manda. Esse tem a palavra de Deus. Olha que interessante aqui, puxando aqui o gancho. Então o rei de Israel, o rei de quem? Israel, Jorão, Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Olha aqui, irmãos, é uma mania de chamar profeta, já viu? Chama o profeta lá, o profeta teve que ir até eles. Quem estava precisando da palavra? Quem estava precisando da orientação? Quem estava precisando da resposta de Deus? Você quer buscar a Deus, você tem que descer, você tem que se humilhar, você tem que reconhecer que é Deus que vai trazer a resposta verdadeira sobre a tua vida. Começa a descer, meu irmão. Quem era? Quem lembra aqui daquele grande homem? Tem patente, tem posição, mas era leproso por dentro. Desce no Rio Jordão 7 vezes. Começa a descer, começa a se humilhar e reconhecer que é Deus, que você depende de Deus, você depende da resposta de Deus. Quem depende de Deus tem que ir atrás de Deus. Tem que não estar esperando Deus chegar até ele, não, irmão. É você que tem que chegar até Deus. Glória a Deus. Começa a se humilhar e deixa de lado, irmão, a vaidade, deixa de lado o ego, deixa de lado a posição. Ah, mas é rei, é o rei que te chamou. Ele não é rei, ele vem até aqui. Eu sou profeta, ele é rei, ele pode ser o que for, mas se ele quer a resposta de Deus, ele vai ter que descer até mim. Porque Eliseu era usado. Eliseu não tinha medo de nada, não. Naamã foi lá, ele falou assim: ele mandou quem? Quem responder? O servo dele. Senhor, mas um homem importante. O importante é Deus que eu sirvo. Ele não é nada, ele é ser humano igual eu. Ele é pó e cinza, ele vai morrer igual eu, ele vai feder igual eu. Quem precisa da resposta é ele. Mandou o servo dele. Quem era o profeta? Eliseu. Olha aqui, o 13, deu 13 lá. E eles desceram, eles foram até o profeta. O que aconteceu? Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Vou ler de novo. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregarmos nas mãos de Moabe. Olha aqui, irmão. Imagina se Eliseu fosse pastor, hein? Eliseu ia ser aquele pastorzão bravo. Uai, você não quer resposta? Vai lá para o seu centro de macumba. Seu desviado. Você não acha que isso você vai lá e vem aqui? Vai lá buscar suas entidades, lá vocês vão te curar. Vai buscar lá os seus falsos profetas. Você não é rodeado de falsos profetas? Procura eles. O seu pai, a sua mãe, segue o exemplo deles. Por que você veio até mim? Eliseu foi duro. Eliseu não deu abertura para Jorão. Jorão, se não fosse Josafá, com respeito a Josafá, nem da tua cara eu olhava. Nem falar com você eu falava. Porque eu sei que você não está nem aí para Deus. Você só está aqui porque Josafá pediu uma orientação de Deus. E você acha que eu não sei?
Só que tinha um detalhe importante que eu quero que você entenda. Eliseu tinha resposta de Deus. Deus tinha falado com Eliseu. Ele estava procurando o quê? Vamos lá, o que ele estava querendo? O que ele estava querendo? Uma solução, uma resposta. Eliseu tinha resposta de Deus aqui, nesse prezado momento? Não tinha. Deus não tinha falado com Eliseu. Pastor, como é que você sabe disso? Porque o texto vai nos dizer sobre isso. Se Eliseu tivesse alguma resposta de Deus, ele já tinha falado na cara de orando. Eliseu não tinha resposta. Quantos de nós, às vezes, nós oramos falando com Deus e nós não temos resposta de Deus? Quantas das vezes, irmão, a gente vai pregar em determinado lugar, acontece várias vezes comigo, e eu nem mensagem não tenho ainda. O que eu faço? Eu vou orar, eu vou louvar, e a inspiração de Deus vai vir. Eliseu não tinha palavra. Eliseu estava escutando o soldado. Ó, nós chegamos aqui, nós vamos morrer. Se nós voltar, nós morremos. Se nós for para a frente, nós morremos. Eliseu escutando aquele negócio. Você acha que o soldado estava conversando com o outro? Ó, acabou a água, acabou o recurso, o cálculo nós erramos. Deus mandou nós aqui para nos matar aqui no deserto. Porque Jorão falou isso lá atrás. Deus mandou nós aqui uns 3 vezes para matar a gente, para nós ser destruídos. Então, Eliseu só estava escutando murmuração. Eliseu estava escutando coisas ruins. Só que Eliseu, ele fala assim, ó, se não fosse Josafá, não falaria com você. Só que como Deus que eu sirvo é um Deus de misericórdia, vamos ver se Deus fala alguma coisa. E o que Eliseu vai pedir? E disse, olha o 14. E disse Eliseu, o que Eliseu disse? 14, não? Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. O 15. Mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Preste atenção aqui, pausa aqui. Eliseu não tinha resposta. Eliseu não tinha palavra de Deus ainda. Só que Eliseu vai pedir algo inusitado, vai pedir algo diferente. Traz um tangedor. Ah, Eliseu vai mandar uma guerra, acabou o recurso. Não quero saber. Chama o tangedor, chama o músico, chama alguém para tocar. Por quê? Por que Eliseu pediu um tangedor? Porque o louvor tem o poder de acalmar a nossa alma, acalmar o nosso espírito, acalmar a nossa ansiedade. Eliseu estava trazendo algo aqui diferente para aquele ambiente. Eliseu estava dizendo: Deus não mandou, Deus não falou comigo. Provavelmente Deus não está com vocês. Provavelmente nessa guerra Deus não está nessa guerra, mas nós vamos chamar a atenção de Deus de alguma forma e Deus vai responder neste lugar. E nós vamos fazer um culto no deserto. Ei, irmão, quem quis fazer um culto no deserto? Vamos fazer um culto aqui. Eu não tenho resposta, não tenho mensagem. E Eliseu vai chamar um tangedor. E a Bíblia diz que quando o tangedor começou a tocar, tem alguém para receber essa palavra nessa noite? Quando o tangedor começou a tocar, a mão do Senhor, a mão de Deus desceu sobre o profeta. A resposta de Deus desceu. O louvor tem o poder, irmão, de quebrar barreiras. O louvor tem o poder de trazer a resposta de Deus. O louvor traz a inspiração de Deus para o profeta. O louvor move a mão de Deus. O louvor traz a resposta, traz a revelação de Deus, e a presença de Deus é manifestada. Porque você acha que tem louvor antes da palavra? O louvor prepara. O louvor traz a inspiração. O louvor traz a resposta. Sabe o que Deus está dizendo para você? Pastor, estou cheio de luta, cheio de dificuldade. Adore. Comece a adorar. Senhor, não tem resposta de Deus. Chame a atenção de Deus através da adoração. Comece a adorar ao Senhor. Comece a cantar na tua casa. Comece a glorificar o Senhor. E você vai ver a resposta de Deus na tua vida. Você vai ver Deus falar com você. Você vai ver Deus te ouvir. E a resposta de Deus chegar até a tua vida. Louve a Deus. Faz um culto a Deus. No deserto. Oh, glória. E veio a mão de Deus. E o 16, ele disse: assim diz o Senhor, fazendo este vale muitas palmas. Pensa, irmão Jorão,
Se o profeta não dá continuidade, o que o povo vai pensar? Faz cova. O profeta falou assim: nós vamos morrer no deserto. Vai fazer a cova, então nós vamos morrer. Fazer a cova para nós. Não é isso? Imagina, assim diz o Senhor. Pensa aquela ansiedade. Deus vai falar. Escuta, velho. Deus vai falar. A voz de Deus vai falar. Assim diz o Senhor: cave a cova. Meu Deus. Tá para morrer mesmo. Mandou cavar a cova. Mandou enterrar eu aqui. Só que Deus vai dar continuidade. Fazei muitas covas, porque assim diz o Senhor. 17, levante a mão para receber. Não vereis o vento, não vereis a chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Oh, glória! Imagina aquele soldado pensando: Deus vai nos dar a vitória. Só que Deus manda cavar. Imagina aquele tanto de soldado: nós estamos com escudo, nós estamos com arma, nós estamos com flecha, nós vamos largar isso tudo aqui para cavar. Sabe o que Deus está dizendo? Os recursos humanos que você tem não vai resolver seu problema. O que vai resolver seu problema é obedecer a minha voz e a minha palavra. Larga tudo que você já tentou e começa a fazer algo diferente. Começa a louvar ao Senhor. Deus vai trazer a resposta e Deus manda cavar. Deus manda você obedecer aquilo que Ele está dizendo. Senhor, mas eu vou cavar por quê? Apenas obedeça, não questione a Deus. Não questione a voz de Deus. Não questione a voz do profeta que Deus está usando para falar contigo. Cava, obedeça. Tira o despojo, tira a arma, tira tudo que você tem e começa a cavar. Comece a obedecer a Deus. Olha o que o Senhor está dizendo: não verei vento. Por que Deus mandou dizer que não vai ver o vento? Porque a gente tem mania. Se eu ver, eu começo a acreditar. Deus disse que nós não vamos ver. Sabe o que Deus está ensinando aquele povo? A não olhar por vista, mas olhar pela fé. Porque a fé você não vê, mas você acredita que Deus vai fazer. A fé você não... Isso aí eu não estou enxergando nada. Não é para enxergar, é para acreditar que Deus está falando você fazer. Não questione, você não vai ver. Porque o que Deus manda você fazer não é por vista, é por fé. Glória a Deus. Deus está ensinando aquele povo a não depender da visão, mas depender da fé e acreditar na presença dele. Olha o 17: não verei o vento e não verei chuva, todavia este vale se encherá de muita água. O que é olhar a chuva? Deus está dizendo: tem gente que vai olhar. Você está cavando por quê? Isso é doido. Por que você vai abrir um negócio com uma crise dessa? Por que você vai sair desse emprego? Deus mandou, Deus vai preparar. Pastor, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Tem irmão que tem que sentir para fazer. Ah, se eu sentir Deus, eu oro. Se eu sentir Deus, eu vou jejuar. Se eu sentir Deus, eu vou me consagrar. Não, evangelho não é sentimento. Evangelho é obedecer à voz de Deus. Você não tem que ver para crer. Você não tem que sentir para fazer. Deus está entendendo. Quem está entendendo o que Deus está dizendo essa noite? Você não precisa de ver. Você não precisa sentir. Faz, obedece àquilo que Deus está mandando você fazer. Cava. Se você entender um negócio no texto, Deus mandou cavar quantidade de cova. Eu perguntei: Senhor, por que o Senhor não pediu para cavar a quantidade de cova? Olha o que Deus manda dizer: quanto mais você cavar, mais água Deus vai derramar naquele poço. Se você cavar pouco, a água será pouca. Mas se eu cavo muito, se eu tenho mais fé, se eu vou cavando fundo, mais milagre, mais água Deus vai encher, mais Deus vai providenciar água sobre a tua vida. Quanto mais eu quero, mais eu cavo. Quanto mais eu cavo, mais Deus me dá. Oh, glória! Pastor é doido, está cavando, não tem nenhum vento. Olhou para cima, não tem água, não tem nenhuma nuvem de água que vai chover. Por que você está cavando? Por que você está cavando? Porque eu recebi uma ordem de Deus para cavar. E se a ordem foi dada por Deus, eu sei que Deus vai fazer. Pode chamar de
Quanto mais eu quero, mais eu oro. Olha aqui, os homens têm que agir. Primeiro, o que você aprendeu até agora? Primeiro, eu louvo. Primeiro, eu adoro. Depois vem a resposta de Deus, a palavra. A palavra com resposta. E depois, Deus vai trazer a provisão. Sabe o que Deus está dizendo? A responsabilidade de cavar é sua, mas a responsabilidade de trazer água é minha. Deus está falando nessa noite: obedeça. Se você obedecer, a provisão eu garanto. Se você fazer, se você obedecer a minha voz, se você não dar lugar para o homem, se você não dar lugar para o que o povo está dizendo, se você cavar fundo, se você cavar profundo, a responsabilidade da provisão é minha. A água eu vou levar, a água eu vou trazer para a tua vida. Só cava. Cavar onde? No deserto. O que é deserto? Lugar de luta, lugar de dificuldade, lugar que não tem escassez. No deserto Deus fala também. Olha aqui, irmãos. Olha o versículo. Que Deus falou que ia beber o quê? Beberei água, vós e o vosso gado e os vossos animais. Se Deus trazesse pouca água, poderia o povo tomar água, o exército tomar água. O que fazer com os animais? Sacrificar. Mas Deus falou assim: vai beber você, vai beber a água, vai beber o gado, vai beber os animais. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é Deus de bênção média. Deus é Deus de bênção grande. Deus é o Deus de obras completas. Deus é o Deus que vai cuidar de você e vai cuidar daquilo que é seu, vai cuidar da sua propriedade. Deus é Deus de obras completas. Deus falou: vou cuidar de você e vou cuidar do gado, vou cuidar do animal, vou cuidar do que é seu. Até o que é seu, Deus vai cuidar. Quem recebe essa palavra? Até o que é seu, Deus vai cuidar. Até o que é seu, Deus vai zelar. Deus vai trazer a provisão para a tua família toda. Oh, glória! Aí, irmãos, o povo está fazendo um culto lá, né? Deus falou que vai trazer água. Mas Deus tinha trazido a água já? Não vai. Olha aqui, irmãos. Olha o 18. Deu 18, olha. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Leu 19. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, tamparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Olha aqui, irmãos, presta atenção aqui. Deus falou assim: vocês estão satisfeitos? Vocês vão ter água? Vocês vão beber água? Estava bom, sim ou não? O povo poderia beber essa água e voltar, sim ou não? Só que a água tinha chegado? Não. Aí no outro dia, Deus falou o quê? Que a água ia vir que dia? No outro dia. Aí, irmão, por que tem irmãos que não dormem? Preocupado. Deus falou que ia prover, por que você não está sem dormir? Se Deus falou que ia fazer, por que você está duvidando que Deus vai fazer? Tem irmãos, irmão, que não dormem. Tem irmão que está dormindo. Tem irmão que está caindo cabelo, está ficando careca, irmão. O cabelo está ficando branco. E que é isso, meu irmão? Você acha que o cabelo direito está branco? Preocupação demais. Irmão, você tinha cabelo, mas você está sem cabelo. O que está acontecendo, meu irmão? Preocupação demais. Irmão, você dormia igual a pedra. Paulo não dorme mais. Acorda igual zumbi. Cheio de olheiro no dia. Foi fundo. Preocupado demais. O que Deus falou? Cava, porque amanhã eu vou mandar água. Sabe o que Deus está dizendo? Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Durma essa noite. Descansa nele, porque amanhã ele vai prover sobre a tua vida. Se ele falou que vai fazer, ele é Deus para cumprir. Deus não é Deus de mentira. Deus não é Deus de engano. Começa a descansar. Pastor, estou cheio de coisa para resolver amanhã. Se Deus falou que vai resolver, descansa. Ele falou que é amanhã, não é hoje. E sabe o que eu aprendo aqui? O texto diz que eles fizeram o quê? Olha que interessante, chama minha atenção 20. Sucedeu que pela manhã, Deus falou
que mandar água no outro dia. Então eles descansaram. Ele cavou e descansou, sim ou não? Descansou. Sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares. Olha aqui, irmãos, isso aqui. A água tinha chegado. Sabe o que eles fizeram no outro dia? Fizeram culto. Sem Deus mandar água, fizeram culto a Deus. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam ofertando a Deus. Aí tem irmão que só vai ofertar quando Deus faz. Se Deus fazer, eu oferto. Se Deus planejou e falou que vai cumprir, eu dou um cascainho, eu dou uma brechinha da bênção, eu dizimo, eu oferto. Se Deus fazer, Deus tem que cumprir a parte dele. Mas esse povo estava ofertando a Deus antes da água chegar. Eles já estavam ofertando ao Senhor. Sabe o que significa isso? Ofertar antes da bênção chegar. Oh, glória a Deus. A água não tinha chegado, irmão. Estava tendo um culto lá. Mesmo cansado. Imagina, aquele povo estava com sede. Os soldados estavam com sede. Os soldados estavam cansados. E mesmo assim eles cavaram. E mesmo assim eles não desistiram daquilo que Deus falou que ia fazer. O que isso nos ensina? Mesmo cansado, mesmo com sede, obedeça a voz de Deus. Cava no deserto, cava no deserto. Olha, imagina, olha a cena. Imagina 3 exércitos cavando. 3 exércitos cavando. 3. E o povo olhando esse povo, tudo é doido. E aquele povo ofertando e fazendo culto a Deus antes da água chegar. Primeiro, Deus vai mandar provisão sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a provisão vai dar força. Aquele povo estava com fome, estava cansado. Mas quando a provisão chega, quando a provisão chegar, Deus vai renovar a tua força. Deus vai renovar a tua fé. Deus vai renovar a tua aliança com Ele. E a Bíblia diz que quando eles estavam ofertando, o que chegou? O que chegou? A água chegou. A provisão de Deus chegou. O que Deus falou, Deus cumpriu. Ele obedeceu. Aqueles povos cavou no deserto e a água chegou. E eles começaram a beber água. Eles começaram a renovar a força. E quando vem a provisão de Deus, a nossa fé aumenta. Nós nos fortalecemos no Senhor. E sabe o que aconteceu, igreja? Deus falou o quê? Vocês estão achando pouco? Não, Deus, tá bom. Você acha que eles vão pensar em voltar? Rapaz, é melhor nós voltar. Nosso pai morreu aqui agora, Deus mandou a água. Mas sabe o que Deus falou? É pouco. Vocês me obedeceram, eu vou dar mais para vocês. Quando nós obedecemos, Deus dá além do que nós podemos imaginar. E Deus falou assim, ó, além da água, eu vou entregar para vocês os midianitas, o seu inimigo, eu vou entregar nas suas mãos através dessa água que você obedeceu. Sabe o que Deus está dizendo? O cenário, o ambiente que o inimigo achou que ia te matar, é o ambiente que Deus vai usar para destruir o nosso inimigo. Aonde o inimigo acha que venceu, é onde ele vai perder. Quem recebe essa palavra? Aonde o inimigo achou, lá eu vou matar ele, agora desvia. Agora ele volta para o mundo, agora ele volta a beber, agora ele volta a prostituir, volta nada, ele está firme na presença do Senhor, ele é fiel a Deus. Ó, eu vou entregar o inimigo da tua mão. Sabe o que aconteceu, igreja? Olha aqui para mim. Já vou resumir toda a história. Sabe o que aconteceu? Deus mandou água, Senhor. Quando Deus mandou a água, de madrugada, o sol começou a nascer. Quando o sol nasceu, o sol bateu na água. E quando o sol bateu na água, o povo inimigo viu a água. Só que eles não viu a água. O povo inimigo viu o sangue. Por quê? Quando o sol bateu na água, o reflexo do sol ficou de cor avermelhada. Sabe o que o inimigo pensou? A cor era água, era sangue, igreja. Era água, era sangue, igreja. Mas por que o inimigo enxergou sangue? Porque quando você obedece a Deus, Deus começa a confundir o seu inimigo. Vou de novo. Quando você obedece a Deus, Deus começa a confundir o seu inimigo. Deus vai dar estratégia de batalha, Deus vai dar estratégia de guerra, e Ele vai confundir o seu inimigo. Sabe o que eles pensaram? Nós ficou sabendo que tem 3 reis lá.
deixar as armas aqui, chegar lá tem arma, chegar lá nós pegamos o despojo, nós pegamos a riqueza, nós dividimos entre nós e a vitória está garantida. O inimigo estava achando que venceu. Os moabitas estavam achando que estava tudo certo. Nem arma levou, tão confiante que eles estavam. Sabe o que eles fez? Eles chegaram lá, tudo desarmado, aquele monte de moabita. O que aconteceu? Eles estavam mortos, estava mais vivo do que nunca. Josafá, Jorão e o rei de Edom estava vivo e começou a perseguir o povo e começou a matar aquele povo e começou a fazer tudo aquilo que Deus havia falado antes de acontecer. Deus já estava cumprindo a promessa que ele fez. E Deus começou a perseguir aquele povo. E aquele povo começou a matar, começou a destruir árvore, começou a apedrejar tudo, começou a colocar pedra. Tudo que Deus falou, danificará em pedra todos os campos. Deus começou a prometer, a fazer tudo aquilo que ele prometeu e ele estava cumprindo. Preste atenção. O inimigo estava perdendo, sim ou não? Mesa desesperada. Chamou 700 homens prontos para a guerra. E falou assim: agora vamos fugir. Nós vamos fugir por meio do rei de Edom. Por que o rei de Edom era o rei mais fraco? Porque não tinha governo, estava sob o domínio de Josafá. Era o rei mais fraco e tinha menos exército. Então, se nós vamos focar no rei de Edom, nós vamos vencer. Aí eles foram, o que aconteceu? Eles não conseguiram vencer, não conseguiram passar. Isso está onde, pastor? Leia lá. Leia o versículo de número 25. Lê para nós. Destruíram as cidades, e quando passavam por o campo cultivavam, cada homem atirava uma pedra até que ficassem cobertos. Tamparam todas as fontes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Só Quirrazé ficou com as pedras no lugar. Mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Para não ficar só nas minhas palavras, para vocês entenderem a história. 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que o rei tinha subido para pelejar contra eles, convocaram a todos que cingiam cinto, e daí para cima se puseram à fronteira. Quer dizer, Mesa descobriu que os reis estavam reunidos, chamou todos os homens, convocou todos os homens preparados, aptos à batalha, para ficar no meio da fronteira. Ao 22. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de frente deles, de frente, as águas vermelhas como sangue, mas era água, só que eles viam sangue. Olha o 23. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis destruiu a espada e matou um ou outro. Agora, pois, é presa nossa, os moabitas. Então o inimigo foi confiante para a guerra. Eles morreram. Vamos chegar lá, vamos só pegar os despojos e ir embora. A vitória está garantida. Olha o 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Então eles chegaram despreparados e foi surpreendido pelo povo de Deus. O povo de Deus começou a vencer a batalha. Olha o 26. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, quer dizer, estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada, quer dizer, que eram aptos para a batalha, para romper contra o rei de Edom, porque era o rei mais fraco. Vamos passar por ele e fugir para cima. Porém não puderam. Por que não pôde? Porque Deus não ia permitir o povo vencer, ou o povo fugir. Olha o 27. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu-lhe holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram-se para a sua terra. Qual o cenário que você está enfrentando aqui hoje? O povo viu que no desespero Mesa sacrificou seu filho. Isso trouxe indignação para o povo. E o povo voltou para a sua terra. Pastor, o que o senhor quer pregar hoje? Sabe o que eu quero pregar hoje? Aonde aconteceu tudo isso? Jorão quis o quê? Vamos resumir aqui para a gente finalizar. Jorão quis o quê?
que Jorão quis? Guerra. Por que Jorão quis guerra? Ele não queria perder, sim ou não? Ele queria mostrar para o rei que ele era maior, sim ou não? Mas ele não consultou Deus. Ele fez uma aliança com Josafá, e Josafá chamou o rei de Edom e eles se uniram. Eles se aliançaram. Uma aliança, o mesmo propósito. Chegou lá, fizeram o cálculo errado. Não colocaram os recursos certinho. O que faltou? Faltou água. Na falta de água, no desespero, alguém tinha um crente lá. O que o crente falou? Será que tem alguém, um homem de Deus aqui, que nos possa dar uma orientação da parte do Senhor? Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam: não faça nada sem antes consultar a Deus. Não faça nada sem antes pedir orientação de Deus. Esse casamento é do Senhor. Essa pessoa que eu estou me relacionando é de Deus. Essa igreja é onde eu vou firmar. Esse emprego é um emprego que o Senhor tem para a minha vida. Quem está entendendo aqui diz amém. Senhor, esse carro, essa moto é do Senhor para a minha vida. Eu dei alguns exemplos para você entender. Essa casa que eu vou comprar é do Senhor para a minha vida. Pede orientação a Deus. Aí, irmãos, no meio do caos o crente falou, e eles foram até o profeta. O profeta tinha resposta? Nem sempre, porque tem irmão que está acostumado assim. A pessoa está com um monte de coisa na cabeça. Deus vai falar, Deus vai usar o profeta. Aí chega no culto, o profeta só prega a Bíblia e a irmã fica na expectativa. Deus vai falar comigo. Hoje Deus fala. Aí Deus fala? Deus não fala. Aí a pessoa sai embora revoltada com Deus e com o profeta. E o Deus e o profeta é alguma coisa a ver com isso? Não. Porque a escolha foi sua, você que decidiu errado, você que opinou errado. Aí então a necessidade da água fez eles recorrerem a Deus. Tem gente que só vai recorrer a Deus na necessidade. Não vai recorrer a Deus em todos os momentos da sua vida, que é o certo. É recorrer a Deus em tudo. Você depende de Deus em tudo. Só que tem irmãos que tem que estar no poço, no buraco, faltando água, lá no fundo do poço para recorrer a Deus. É assim ou não é? Tem irmão que está lá no fundo do poço, sem água, sem comida, sem escassez, não está escasso, sem nada. Ele recorre a Deus. Então ele clamou a Deus a necessidade. O profeta não tinha resposta. O profeta pediu um tangedor. Então significa que o louvor traz a resposta de Deus. Enquanto eu não tenho nada para fazer, não fica pensando besteira, não fica pensando um monte de minhoca na cabeça. Se você não tem resposta, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Adorar. Quando eles adoraram, veio o quê? O que veio? A resposta. Veio a palavra. Era a palavra que eles queriam ouvir? Nem sempre Deus vai responder algo que você quer. Deus mandou eles cavar. E eles começaram a cavar. Começou a obedecer a Deus. Quando eles começaram a cavar, Deus falou assim: cava no deserto, obedece no deserto, porque a provisão eu vou garantir. E quando nós obedecemos a Deus, isso traz provisão de Deus, isso traz o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Não tem como Deus trazer provisão, não tem como Deus responder você, não tem como um milagre acontecer se você não obedecer a palavra de Deus. Eles cavou e Deus deu um bônus para ele. Pela sua obediência, vocês vão beber água, vocês não vão morrer, seus animais não vão morrer, e ainda vão entregar de bandeja para vocês os seus inimigos. O ambiente que era para matar vocês será um ambiente de vitória sobre a vida de vocês, porque eu sou Deus da vitória. Eu sou Deus que pega o recurso que era para nós, eu consigo trazer a vida onde tinha morte. Porque Deus é assim, Ele inverte a situação. E eles aprenderam a viver a dependência do Senhor. Amém? Então prepara o ambiente. Prepara o ambiente para que Deus venha entrar na sua vida. E que Deus vai trazer provisão